Olá, irmãos, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Alessandra Zeman, da Igreja Evangélica Cidade Não Desamparada, e hoje trago a palavra de Deus para você, com o objetivo de encorajá-los à leitura da carta aos Romanos. Quero ler com vocês o primeiro capítulo de Romanos, versos 16 e 17, diz assim, deixa eu arrumar aqui um pouquinho para nós, né? Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá da fé. Coisa bonita de se ler e de se ouvir alguém lendo. O justo viverá da fé. Tem salvação para os judeus, tem salvação para os gentios, que somos nós, né? Todos os que não são judeus são gentios. Tem salvação para todo mundo. Então, como é que fica, né? São questões interessantes, né? Como é que fica a salvação para o judeu? Em relação à lei, né, aquelas 613 leis, sei que 10 são mais conhecidas ali em Êxodo 20, Deuteronômio 5, né? Mas como é que fica essa questão das leis para os judeus, os seus rituais, como por exemplo a circuncisão, como é que fica toda essa situação ali para o judeu? E nós, os gentios? Nós herdamos as promessas feitas, por exemplo, a Abraão? Nós herdamos as promessas feitas aos pais da fé? Como é que fica essa situação toda? E isso Paulo vai tratar na carta aos Romanos, por isso você precisa ler. São questões bastante instigantes, você não acha? Coloca aí nos comentários se você já ficou um pouquinho curioso. Uai, será que tem promessa para mim aí, que eu não conheço, que está lá no Velho Testamento e eu preciso me apropriar? Então, você precisa ler a carta aos Romanos para saber, ok? Então, como uma introdução e como meio de instigá-los ainda mais, então eu quero falar um pouquinho do escritor da carta aos Romanos, quero falar um pouquinho para vocês sobre o apóstolo Paulo. Israel tem 12 tribos, e Paulo veio da tribo de Benjamim. Ele era fariseu, filho de fariseu. Ele estudou com o mestre Gamaliel na escola de Hilel. Então veja, um homem muito culto, que conhecia bem a cultura grega, que falava outras línguas. Ele falava grego, aramaico, né? Não só a sua língua de origem, que era o hebraico. Então era um homem que conseguia estar em vários ambientes e falar da palavra de Deus, tanto para os gentios, tanto para os judeus, né? Então ele estava muito preparado para pregar o evangelho do Senhor. Ele era também um cidadão romano, por isso ele podia apelar a César. E veja bem, um homem que se destacou de várias formas, inclusive introduzindo conceitos filosóficos, que a gente percebe ali na sua escrita, na sua forma peculiar de escrever. Ele era extremamente zeloso das tradições dos seus ancestrais, e esse zelo fazia com que ele perseguisse os cristãos. Então ele queria ali acabar com a igreja de Cristo, porque para ele só o judaísmo é que tinha alguma razão, né? Então ele queria que os cristãos parassem de falar de Jesus, que isso estava ofendendo o nosso Pai Celestial, né? Que aquele Messias ainda não era o Messias. Ele não queria, talvez, que as pessoas estivessem sendo enganadas, era o que ele pensava, quem sabe,
né? Então ele perseguia a igreja de Cristo, ele tinha cartas do sumo sacerdote e com essas cartas ele ia pelas cidades prendendo homens e mulheres. Era uma coisa muito difícil, né? Ele estava presente ali no apedrejamento de Estevão, né? E numa dessas viagens dele, né, no deserto ali, a caminho de Damasco, ele acabou sendo interpelado pelo Senhor Jesus. Paulo, Paulo, a quem tu persegues? E ele, Senhor, quem é o Senhor a quem eu persigo? E veja bem, ali ele teve um encontro com o Senhor Jesus deu a ele instruções para ele entrar em Damasco, e lá ele pôde ouvir da salvação, lá ele pôde entender melhor, ele havia ficado sem enxergar, ele voltou a enxergar. E que coisa linda, ele passou a pregar ali, né, em Damasco, nas sinagogas. E eu imagino que quando ele se converteu, o fato dele ter presenciado, né, a morte de Estevão, talvez tenha trazido para ele aí algumas questões psicológicas fortes, né, difíceis de lidar, mas o Senhor, eu tenho certeza que veio com ele, trazendo-lhe o perdão, trazendo-lhe a cura para suas emoções, porque ele foi responsável pela morte de muitos irmãos. Isso deve tê-lo abalado em algum momento, talvez a princípio, mas a paz do Senhor, quando ela chega e ela se instala, ela comunica com o nosso espírito, né? O Senhor, ele comunica com o nosso espírito que nós somos salvos, que não há mais condenação, que há perdão para nós. Então eu penso que essas questões foram diluídas na vida de Paulo, para a glória do Senhor Jesus, amém? Paulo estava muito qualificado, né, para pregar o evangelho, a gente já viu sobre isso. Sabe que historiadores consideram Romanos a obra-prima de Paulo por ser uma mensagem completa, uma mensagem detalhada que Deus chamou Paulo para compartilhar conosco, para proclamar, né? Agora um pouquinho mais, né, da epístola aos Romanos. Ela traz um entendimento para nós do plano de salvação, do significado, das implicações na nossa vida. Então ela vai tratar do passado, do presente e do futuro. Do passado, a nossa justificação, no presente, a nossa santificação e no futuro, a glorificação do crente. Reformadores como Lutero, como John Wesley, consideravam Romanos uma carta essencial para a gente conseguir entender todo o plano de salvação presente nas Escrituras. E aí vocês vão ver a importância deste livro, né? Romanos, ele é atual, é importante para o nosso crescimento espiritual, precisamos ler bastante. Lá na carta aos Romanos, vocês vão perceber que os vocábulos ligados ao termo justiça aparecem 64 vezes, né? E assim, para a gente entender um pouquinho melhor, tá bom? Eu vou dividir aqui em alguns trechos, alguns pontos fortes de Romanos, difícil até elencar, mas para instigar vocês, para vocês procurarem lá, né, depois de ver o vídeo, para vocês se sentirem assim, curiosos, querendo aprender. Isso é importante, o cristão precisa querer aprender mais da parte do seu Senhor. Então, nos capítulos iniciais, lá no primeiro capítulo, Paulo está fazendo o quê? Ele está se apresentando aos romanos porque ele pretende fazer uma visita para eles. Ele deixa isso claro lá nos primeiros capítulos, capítulo 1, né? Capítulo 2. Depois, nos capítulos de 3 a 5, nós percebemos que ele vai ensinar mais sobre a justificação pela graça mediante a fé. Então, o que acontece
Por que eu preciso de salvação? Por que eu preciso que o meu Salvador venha e me justifique perante o Senhor? E ele vai explicar tudo isso, ele vai dizer, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Então, como nós estamos destituídos da glória do Senhor, nós precisamos do Salvador, do nosso Salvador que pagou o preço do nosso pecado. Por isso que agora a salvação é pela graça mediante a fé. O Senhor já pagou o preço da nossa culpa. Você pode comemorar, você pode ficar aí bastante feliz junto comigo, porque eu também fico, né, bastante feliz. Depois, os capítulos de 6 a 8, ele vai mostrar como experimentar o poder dessa salvação, dessa justificação, né, perante o Senhor. Como experimentar isso? Ele vai explicando e elencando para nós, né? Ele vai mostrar o ministério do Espírito Santo na vida do crente, a união do crente com Cristo. Muito interessante, você precisa ler, né? Ele vai colocar Cristo como o segundo Adão. Então, tudo aquilo que Adão veio destruindo, Cristo vem construindo, né? Ele mostra Cristo como a nossa justiça, como substituto na morte, aquele que suportou a condenação e a ira de Deus pelo nosso pecado. Ele vem trazer o nosso Senhor Jesus, a redenção na sua morte, na sua ressurreição, a justificação, reconciliação, a salvação, a glorificação do crente. Então, a gente precisa ler com carinho essa epístola e todos esses capítulos. Pega ali um pouquinho por dia e você vai ver o quanto você vai crescer na fé. Amém? No capítulo 12, a gente vai ver Paulo tratando da prática da justiça no serviço. Então, ali dos capítulos 12 até 15, até o verso 13 do capítulo 15, mais ou menos por ali, tá? Então, a prática da justiça no serviço em relação a Deus, em relação a gente mesmo, a igreja, a sociedade, as autoridades, os outros cristãos. Muito interessante de você ler. Você vai perceber que é totalmente atual. Você vai encontrar respostas para a sua vida. Por isso, precisa ler. Pega ali um capítulo, 2 por dia e vai lendo, vai estudando, releia para você entender, busca outros textos da palavra de Deus para você também compreender, caso fiquem dúvidas. E você vai perceber que você vai crescer bastante na fé. Você vai entender o seu papel como crente, né? Você vai perceber ali que nessa forma holística de Paulo expressar o seu pensamento, ele se distinguiu de uma maneira incrível ao pregar. Você vai ver que ele não se comporta ali como um profeta, ele se comporta como um doutor, ele explica a sua fé com toda tranquilidade. Aí você vai ver lá, você pensando um pouquinho nisso que eu estou falando, veja lá, Atos 17, né? Como Paulo, aquela famosa passagem, né? E aí você vai ver como Paulo tratou aqueles filósofos atenienses, né? Toda a filosofia de Atenas, aqueles deuses todos ali, e ele introduz o Senhor Jesus sem barreiras, sabe? Crendo no poder dele para salvar, na vontade dele de salvar cada pessoa. Não foi assim? Então ele achou uma brecha. A brecha não estava para ele. Ele procurou um caminho para tocar aqueles corações. E não é assim que nós também temos que fazer? Vamos pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Nós precisamos salvar, levar essas pessoas à salvação. Precisamos levar essas pessoas até o Senhor Jesus, porque Ele tem salvação.
Lembra? Para o judeu e para o gentio, ele tem salvação para todo mundo. Então, a gente precisa, com muita fé, pregar o Evangelho, falar para os nossos familiares, espalhar as boas novas da salvação. São boas novas porque estávamos perdidos em nossos pecados e o Senhor Jesus vem nos trazer a salvação. Ele vem nos reconciliar com o nosso Pai Celestial. Oh, glória! Que coisa mais linda! Como é que a gente fica calado diante de algo tão precioso? Amados, vamos pregar, vamos fazer a oportunidade, vamos pregar com a nossa vida, com a mudança na nossa vida, vamos pregar com nossos testemunhos de vitória. Você vai ver quantas pessoas vão querer esse seu Jesus que você está deixando guardadinho aí. Abre ele para todo mundo, espalha para todo mundo. Vamos ser Paulos espalhados em todos os bairros de São Paulo, do Brasil e do mundo. Paulos que querem trazer a salvação, que querem pregar a tempo e fora de tempo, que fazem a oportunidade acontecer. Sem barreiras. Então você vê que Paulo, ele tinha uma mente que funcionava de uma forma muito interessante, né? Para ele não tinha barreira filosófica, não tinha barreira nenhuma, nem ética, nem especulativa, nada podia impedir Paulo de levar a palavra de Deus para as pessoas. Ele ia cumprir o seu objetivo aonde fosse, nem ameaça de prisão, não tinha nada, né? Puxa vida, que coisa bonita de se viver, não é? A palavra de Deus. Veja que lá em Romanos 14, 23, a gente vai ter também uma mensagem muito interessante. Veja, o que não procede da fé como princípio é pecado. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Aquilo que não procede da fé é pecado. Se você vai fazer alguma coisa e você imagina que o seu Deus reprovaria, então é melhor você não fazer. Se você não vai poder contar como você fez, se as pessoas vão te olhar como menos cristão, não faça. Então faça as coisas por fé. Eu creio que isso agrada a Deus. Eu creio que isso é correto. Eu creio que isso abençoa as pessoas, que isso conduz as pessoas à salvação. Isso é muito interessante, né? Você vê que Romanos trata da ética de forma bastante forte e contundente, né? A ética do cristão, né? Você vê que Paulo, nas suas cartas, ele vem trazendo provas cosmológicas da existência de Deus. Ele explora, ele traz o seu conhecimento e você vê que a revelação que ele tem, a inspiração que ele tem, da parte de Deus, coloca isso tudo muito claro, esse entendimento de Paulo a respeito da salvação, esse entendimento completo, necessário para nós. Ele traz de uma forma muito clara, por isso você precisa ler. Você vê que não tem dificuldade na leitura, você consegue ler e com vontade de continuar, de não parar, tá? Comece a ler e você vai ver que você vai ler a carta toda, tá bom? Então, você vê que Paulo, ele vem trazendo conhecimentos até da metafísica. Ele pensa cada pessoa a partir de Deus. Para ele pensar cada pessoa, o seu propósito, né? A forma como foi justificada do pecado, a forma como a pessoa tem que viver na terra e a sua glorificação no céu. Então, tudo isso, quando ele vem trazendo tudo isso para nós, não é pensando a partir do homem, né? Mas pensando isso tudo a partir do ser de Deus, né? Então, é muito interessante e é atual mesmo a carta aos Romanos. Uma carta assim, como é que você vai deixar de ler? Parece que foi escrita ontem, né? Muito à frente do seu tempo, porque é inspirado por Deus, né? Paulo até questiona nas suas cartas a sabedoria
mundana, né, a sabedoria humana, porque ele sabe, ele tem consciência de que aquilo que está acontecendo na vida dele, aquele mover todo, vem da parte de Deus, né? Então, ao tratar do conhecimento humano, da sua liberdade, de Deus, da natureza de Deus, Paulo introduz conceitos fundamentais presentes na filosofia. E isso também é incrível, né? Você percebe ali na palavra de Deus, Paulo, a forma como ele escreve, né, em parte até presente em Platão, coisa muito rica mesmo, né? Em parte, né? Perguntas, né? Perguntas que nós fazemos, que nós crentes fazemos e que os não crentes também fazem, porque quem não quer saber o que precisa. Todo mundo sabe que vai morrer, né? Então, o que precisa fazer para estar com Deus no futuro, para participar do reino dele? Questões que nós fazemos. Como eu posso fazer para melhorar como pessoa? A gente quer melhorar sempre. Então, essas questões estão lá na carta aos Romanos, respondidas para mim e para você, querido irmão. Então, bora estudar? Bora estudar? Não é tão difícil assim. Você vai ver esse mover de Deus na sua vida, o Espírito Santo tratando na sua vida de modo sem igual. Não resista a isso. Abra sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, manda uma mensagem para a gente que a gente envia uma Bíblia para você começar a ler esse livro maravilhoso e lindo que vai tocar o seu coração, que vai abençoar a sua família e todo mundo que tiver à sua volta. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês. Eu peço para vocês deixar um like, né? Para ajudar a gente a levar a palavra de Deus a muitas outras pessoas. Se inscreva no nosso canal, assine o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe todos vocês. Amém?